Hoje vamos aprender sobre a parábola das 4 árvores, que se encontra em Juízes, capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 15. Vamos ler a palavra? Está escrito assim: o apólogo de Jotão. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte de Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria parar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria parar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria parar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Você já parou para observar em quantas vezes a palavra do Senhor nos fala sobre árvores? Nós, quando estamos observando ao nosso redor no dia a dia, vemos que algumas árvores são frutíferas, outras são boas para sombras, outras são ótimas para remédio. Na verdade, é que em toda a Bíblia vemos o Senhor falar sobre árvores, e as árvores têm um significado muito interessante para Deus. No primeiro livro da Bíblia, o primeiro grande acontecimento entre Deus e o homem também envolveu uma árvore, quando vamos ler lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 17, vemos o Senhor falar com Adão a respeito da árvore que ficava localizada no meio do jardim. E quando vamos observar também no último livro da Bíblia, vamos ver uma promessa do Senhor nos falar sobre a árvore da vida. A verdade é que o Senhor também nos compara com árvores. Em Ezequiel, capítulo 17, a partir do versículo 24, o Senhor diz o seguinte: Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alta a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. No Salmo 1 nos diz que feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Então, hoje nós vamos aprender, nesse texto que acabamos de ler, sobre uma parábola que fala de 4 tipos de árvores. A primeira é a oliveira, a segunda, a figueira, a terceira, a videira e a quarta, o espinheiro. São 4 tipos de árvores diferentes. A primeira que nós vamos observar é a oliveira. Sabemos que a oliveira é aquela que produz azeitona, que também produz o azeite. É uma planta que tem pouca altura, não cresce muito em altura, são árvores consideradas quase imortais. Estima-se que uma oliveira vive em média 2.500 anos. Suas raízes podem chegar até 6 metros de profundidade. Ela é uma planta que necessita de poda frequentemente, até mesmo para facilitar a colheita dos seus frutos. Suas folhas, mesmo que quando estão secas, são fontes de nutrientes para chá. É uma árvore de poucas flores, demora cerca de 20 anos para começar a produzir. A segunda árvore que vamos observar é a figueira, que é uma árvore que produz figos. Foi a árvore também que Adão usou as folhas para se cobrir. Conhecida por sua doçura, pode ser encontrada em 2 estados, no normal e também a figueira brava, que também é conhecida como figueira selvagem. Seu fruto, além de doce, é uma fonte de energia considerado até mesmo medicinal, pois ele ajuda a aliviar tosses e combater doenças pulmonares. A terceira árvore que vamos observar é a videira, que é o pezinho de uva. Quem planta uma videira deve ser uma pessoa bem paciente,
porque ela demora a produzir seus primeiros frutos, pois precisa se fortalecer primeiro para suportar o peso dos frutos que vão nascer. Estima-se cerca de 3 a 5 anos em diante antes de começar a produzir belas uvas. Ela ainda passa por um processo chamado choro, que é uma poda que vai liberar a seiva, e somente depois de 20 a 30 dias que ela começa a brotar e inicia o processo dos frutos. Após a colheita, as folhas caem e a videira então entra num período de descanso, que muitas pessoas, quando não conhecem, acreditam até que ela perdeu a vida, que o pezinho de uva está morto. E por último, vamos ver o espinheiro, que é uma sarça, é seco, sem folhas, sem frutos e ainda é inflamável. A parábola que nós acabamos de ler vai nos contar a história de Jotão, que era filho de Gideão, o único sobrevivente dos seus 70 irmãos. Com excesso de Abimeleque, que também era filho de Gideão, porém era um filho bastardo. Nos diz a palavra do Senhor que Jotão sobe em um monte para contar essa parábola. Diz a parábola que as árvores se reuniram e foram procurar um rei. Buscaram na oliveira, na figueira e até na videira, e todas recusaram. Mas quando chegam no espinheiro, ele aceita e ainda oferece sombra. Você já viu um espinheiro da sombra? Você se sentiria seguro debaixo da sombra de um espinheiro? Por que as outras árvores recusaram de reinar então sobre essas? A parábola nos mostra um grupo de árvores insatisfeitas que queriam um rei. Isso nos faz pensar que às vezes estamos em um lugar seguro, sendo bem cuidados, e não valorizamos, e é onde começam a buscar uma árvore para reinar sobre elas. Mas também vamos ver que não querem qualquer árvore. Querem uma árvore nobre, que produz coisa boa, que sara suas feridas, que te dá refúgio, que te dá sombra. Então, lá vão eles atrás da oliveira. A oliveira vai nos mostrar uma árvore que é fonte de unção, fonte de azeite. Mas o interessante é que quando procuram a oliveira, ela recusa, pois para servir ao homem, para reinar sobre as outras árvores, ela teria que parar de produzir. Então ela recusa o pedido. O povo estava tão insatisfeito com a forma como os filhos de Gideão estavam governando, e ainda aparece Abimeleque com a solução dos problemas deles. Ele chega com a palavra que diz como quem falasse: eu tenho o mesmo sangue que vocês. É melhor seguir 70 ordens ou apenas uma? E o povo acabou ficando a favor de Abimeleque e o proclamaram rei. Mas antes de chegarem no espinheiro, é você que eles querem, oliveira. E aí, vai parar de produzir para governar? A oliveira recusou. Então foram em busca da figueira, aquela que produz doces frutos, mas para ela governar também teria que parar de produzir. A figueira recusa, então vão atrás da videira, em busca daquela que é fonte de alegria, mas para ela governar também teria que parar de produzir e ela recusa. Então vão até o espinheiro e o espinheiro aceita mais do que depressa. Cuidado com quem você pede para governar sobre a sua vida. Pairar sobre significa ficar de um lado para o outro, não ter raízes, não ter firmeza e ficar completamente incapaz de produzir. Foram atrás do espinheiro e acabaram tendo que suportar 3 anos toda a astúcia e maldade de Abimeleque. Abimeleque ainda ameaçou que até o cedro seria atingido, mas o cedro representa a obra do Senhor. E sabemos que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja do Senhor. O que é que nós vamos aprender com esse estudo? Quando observamos essas árvores que se reuniram para buscar um rei, vamos ver que estão representando um povo que viu uma oportunidade de desobedecer a Deus. Também não sentiram a perca das vidas inocentes. São pessoas que ficam em busca de governo em governo, de ministério em ministério, buscando quem vai aceitar as suas propostas. Quando observamos a oliveira, a figueira e a videira, vamos aprender com elas que temos que ficar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Por mais que os convites pareçam agradáveis, não ceda a propostas de governos onde você vai ter que parar de produzir. São convites, são propostas
para que você esteja em lugares de destaque, para que você aceite participar de algumas situações, mas isso pode influenciar diretamente na sua vida espiritual e você acabar parando de produzir frutos na obra do Senhor. O espinheiro é aquele que se autocoloca em uma posição que não pertence a ele. O seu objetivo é sufocar, oprimir com mentiras, porque ele ofereceu o que ele nem tinha, ele ofereceu sombra. E nós sabemos que um pé de espinho não consegue oferecer sombra, muito pelo contrário. Todo aquele que se aproxima dele sai ferido, sai machucado e sentindo dor. As árvores, elas preferiram continuar servindo a Deus e aos homens do que governar sobre outras árvores. Qualquer árvore com uma função útil na natureza estaria ocupada demais para dominar sobre outras árvores. Muito cuidado com o espinheiro, porque é aquele que oferece aquilo que ele não tem. E muitas das vezes, por falta de conhecimento, por falta de discernimento, acabamos aceitando propostas, na verdade, vamos atrás de propostas que podem nos trazer grandes consequências. Que esse estudo possa edificar a sua vida, que o Senhor fale grandemente com você em nome de Jesus. Amém?